Olá, gente. Então, dando continuidade, não é, alunos do 9º ano? Hoje nós vamos trabalhar com carta do leitor. Não sei se vocês perceberam, com certeza assistiram, né, a aula passada, que a professora Andréa Gervásio trabalhou a estrutura da carta. Vocês vão ver uma similaridade, algo parecido na estrutura, quando a gente chegar aqui em estrutura. Então, vamos lá. Quando a gente fala em carta do leitor, né, daquela pessoa que lê alguma publicação. Então, a primeira coisa é o seguinte, é você entender, aluno, quando a gente fala em carta do leitor, então a gente leu algo em algum lugar, né, algo que foi publicado, e quando a gente lê, a gente concorda ou não concorda. Não é assim muitas das vezes, quando a gente pega um texto, a gente vai ler esse texto, e ali a gente, não é isso que eu penso. Ou muita gente diz, é assim que eu penso também. Então, qual é a possibilidade que a gente tem? Quando a gente pega uma revista, hoje a gente vê tudo muito virtual, né? Então, as revistas eletrônicas, os jornais, né? De forma virtual, mas sim tem um espaço ali, uma seção para a gente enviar a nossa opinião. Então, por isso que se chama carta do leitor, mas é de qualquer forma que a gente pode enviar a nossa opinião, só para deixar claro, não é de qualquer forma que a gente envia, que a gente coloca a nossa opinião. Por mais que seja a nossa opinião, quando a gente lê, mas a gente vai ter que tomar alguns cuidados para fazer isso, certo, turma? Então, é um gênero, né, uma tipologia de texto argumentativo. Então, quando a gente vai pegar um texto, principalmente aqueles polêmicos, a gente vê uma seção, eu trouxe exemplos para vocês. Já o conceito, mas eu trouxe exemplo, deixa eu encontrar aqui. Aqui vocês vão ver, por exemplo, um texto aqui, deixar os animais. Aí vocês vão observar que vem um posicionamento de Marta Monteiro, né, sobre a questão dos animais. Então, observe que é a posição, é a opinião dela em relação à situação que ocorreu. Mas antes de chegarmos lá, né, a gente vai trabalhar o conceito e onde a gente pode encontrar o objetivo, onde a gente pode encontrar a carta do leitor. Então, é argumentativo porque eu defendo a minha opinião. Então, a gente pega aí temas polêmicos, não é? Inclusive, nós estamos vivenciando hoje uma polêmica, né? Retornamos ou não, né? Libera ou não. Então, é uma polêmica isso. Cuidamos primeiro da nossa saúde ou a gente retorna, né? E quebra o isolamento. Isso realmente acaba fazendo com que a gente se posicione, a gente argumente. Então, vamos dizer que nós tivéssemos aqui uma revista eletrônica, você poderia opinar, né? A partir da publicação daquela temática, você sim, aluno, poderia opinar, dizer a opinião de vocês. Vocês concordam ou não, a gente retorna ou não, quebra ou não o isolamento. Se é que isso dá para argumentar, né, sob algum ponto de vista diante da nossa pandemia, né, em termos de saúde. Mas argumento é uma posição, é uma defesa de opinião, certo? Então, eu botei aqui, onde é que a gente encontra essa carta do leitor? Né? A gente encontra em jornais, em revistas, hoje mais por meios virtuais. Então, é uma seção, é um local específico, normalmente a própria revista coloca ali, para que o leitor ele envie a revista. Normalmente esse envio, que a professora Andréa vai trabalhar, esse envio é por meio de e-mail, ok? Então, é uma seção destinada à expressão de opiniões. Lá a própria revista que vai colocar para onde você vai enviar o e-mail, né? E normalmente você tem que utilizar a estrutura dessa carta, que a professora vai trabalhar com vocês, que é um pouquinho parecida com a estrutura lá da carta familiar, o conteúdo que é diferente. Quais são os objetivos? Bom, quando eu falei argumentativo, deixa eu colocar aí no caderno, que é uma defesa de opinião.
né? Cada um tem a sua opinião, né? Então, quais são os objetivos dessa carta do leitor? Você pode elogiar uma publicação, você gostou, você viu, né, que foi publicada uma temática, então você vai lá e responde, né, ao editor, quem fez aquela partezinha, né, que publicou aquela situação, e você vai e elogia. Você pode discordar, né, o que seria discordar? Não concordo com a situação, eu vou opinar, vou colocar a minha opinião. Lembrando que essa opinião tem que ter um padrão não, mas segue uma estrutura. E defender as suas ideias, que é um dos objetivos principais da carta do leitor, né? Você defender o seu ponto de vista. Então, a professora Andréa Gervásio vai trabalhar a estrutura, mas deixa eu só trabalhar com vocês ali o conceito que está no slide, né? Para ele não ficar esquecido. É um texto jornalístico de caráter opinativo, mas não é só jornalístico não, ele aparece também em revistas e jornais, ó, onde o leitor expressa seu ponto de vista acerca dos conteúdos lidos no jornal ou revista. Então, observe que se ele é argumentativo, né, ele está defendendo a opinião. É um subgênero da tradicional carta, está abaixo, né, que é aquela carta que a gente viu, né, da aula passada, e tem sempre dois destinatários. Um direto, lembra que eu falei, né, que normalmente o próprio local que informa para onde vocês vão enviar a opinião de vocês, ou a revista, né, para onde ela foi encaminhada. E o indireto, os demais leitores que tomam conhecimento do texto após sua publicação. Gente, quando vocês enviam a carta, né, para, no caso, a revista ou jornal, ela vai publicar a sua opinião. É por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa possibilidade de ter ali nosso texto publicado, né, que é a nossa opinião, mas tem que ter algumas ressalvas, alguns cuidados. Para isso, para quem deseja fazer, aproveitar esse período, né, de pesquisas na internet, quem sabe alguém não se interessa em fazer, né, em procurar uma revista, um site, né, de revistas eletrônicas e de repente publicar a sua própria opinião acerca de uma temática que gosta, que você se interesse. Então, observe que aqui eu trouxe, né, a imagem, né, uma imagenzinha que eu peguei, e aqui tem justamente o molde, né, o modelo do e-mail. Né? Aqui a estrutura eu não vou trabalhar, porque a professora Andréa Gervásio vai trabalhar com vocês a estrutura, mas faz lembrar, sim, a estrutura da carta familiar, que vocês viram durante a aula, né, com a professora. Certo, gente? Ao final do vídeo, vocês vão ver que tem uma atividade para vocês fazerem do livro Oficina de Escritores. Agora a professora Andréa Gervásio vai dar continuidade, viu? Até breve, até o plantão. Oi, gente, e aí, tudo bem? Bem, dando continuidade, né, ao que a professora Karine já explicou a vocês sobre carta, ok, do leitor, ok? Vamos trabalhar um pouquinho a estrutura, que quem assistiu o vídeo da semana passada não vai estranhar, porque é basicamente... ok, aquela mesma estrutura. Então, você tem um remetente, não é? A pessoa que vai opinar, não é? Vai defender uma ideia, vai discordar ou não. O destinatário, que é para quem aquela opinião, ok, está sendo enviada, pode ser uma revista, a revista Veja, isto é, o jornal, o Globo e assim por diante. Além do remetente destinatário, né, nós temos data, local, nós temos o vocativo. Aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque o vocativo ele pode variar. A estrutura também em si, ela varia muito, ok? Depende muito da pessoa que está ali enviando, não é, aquela opinião. Então, veja que aqui, ó, nesse exemplo aqui, olha o vocativo, prezado editor. Tá? Aqui, nessa revista aqui, ó, senhor diretor. Tá? Aqui ele está parabenizando, né, elogiando, ok? Aí ali, ó, veja que ali não tem vocativo, né? Inicia com uma pergunta, com um questionamento. Deixar os animais, ok? Então, assim, veja que o vocativo ele vai variando. Lógico, aqui é um e-mail, né, um modelo, um exemplo de e-mail. Mas até aqui você poderia variar também na questão do editor, né, na forma de tratamento. Olha a importância de estudar os pronomes de tratamento. Okay? É justamente quando você precisa se posicionar diante de uma autoridade ou escrever um texto mais formal.
Ok? Então, vocês veem que, a depender da estrutura, vocês também podem observar a formalidade do texto. Ok? Dúvidas até aí? Não, né? Mas qualquer dúvida já sabe, não é? Plantão de dúvidas. Termina com atenciosamente, né? Que é uma despedida. Ok? E, nesse caso aqui, a pessoa assinou, né? Colocou aí a sigla, né, do seu nome, tá? Outra coisa também, não é? Você necessariamente não precisa se identificar, ok? Então, você pode colocar o seu nome, como foi o caso aqui, mas você também pode apenas colocar a sigla do seu nome, ok? Aí, outro exemplo, né? Um exemplo básico, né? Bem simples, ok? E aí, né, o segundo exemplo que segue toda essa estrutura aqui, que vocês já viram também na carta familiar. Então, você tem aqui a data, né, a cidade, o ano, tá, o vocativo, né, o início aqui do texto, o corpo, né, o corpo do texto. Termina, né, com a despedida e com a assinatura, ok, do remetente, tá? É outra coisa, lembre-se que remetente é aquele que escreve, destinatário é aquele que recebe. Então, quando você escreve, veja que aqui em cima você tem o destinatário, é a quem você está se reportando. No final é que você tem o remetente, no caso, você assina, tá? Assina, coloca seu nome. Então, está ali ó, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, né, se fosse um texto maior, ok? Assinatura. Tá? Aí, né? Outro aí, ó, carta local. Isso aí é para você que queira produzir, praticar. Que queira não, né? Para praticar o seu texto. Então, você tem aqui um modelo. Local, data, saudação, né? Que é o vocativo, né? O destinatário, pode ser olá, oi, querido, prezado, caro. Então, veja que também aqui varia a questão da formalidade, né? Do modo de você tratar o outro, tá? A mensagem, que é o assunto, né? O texto em si, o corpo do texto, a despedida, a assinatura. Bom, e aí vamos exercitar, não é? Gente, olha só. Lembre-se que a orientação para você fazer, ok, produzir aqui na página 80, ela é antes. Ela começa a partir da página 77. Tá? Lembre-se que no livro Oficina de Escritores, tem um momento de preparação, tem um momento ali da escrita, que é como se fosse um rascunho, tá? E depois ali o momento ali da reescrita, que é a sua produção final. Ok? Então, você vai praticar. Ah, mas como é que eu vou fazer para entregar essa produção, professora? É para colocar numa folha à parte? Não, gente. No livro de vocês, onde tem ali reescrita, essa página é para vocês destacarem ali, destacar e anotar, colocar seu nome bonitinho, arrumadinho, data, série e entregar aqui na escola. Ok? Mais uma vez, qualquer dúvida, plantão de dúvidas. Tchau.